Shalom, shalom, brachot, boker tov, Shabbat shalom, mevorah lekulam. Hoje eu estou tentando gravar, tá? Para achar, eu estive muito mal recentemente e ainda estou um pouco mal, mas vamos lá falar um pouco sobre a Torá e os princípios da Torá. A Parashá deste Shabbat é a Parashá Toledot. A Parashat Toledot, ela vai de Bereshit 25:19 a 28:9, e a Haftorah é Malachi, né? Um, um, a né? 2 ao 7. Ali vai falar, a Parashat Toledot vai falar basicamente sobre Isaac e Rivka, né? E ele fica rezando por um filho e finalmente Rivka vai conceber o filho. E aí nós temos ali o nascimento de Jacob, de Esav. Vai ter a questão de ir até e buscar uma esposa para Jacob, né, para que ele venha se casar na terra do seu avô Abraham, e assim por diante. Bom, talvez na Torá, a pessoa mais enigmática, a figura mais enigmática da Torá seja o nosso patriarca Yitzhak. Então, além da porção deste Shabbat, quase nada aprendemos sobre este patriarca, o seu tempo, o que fez durante sua vida. Em vez disso, somos levados sempre a crer que após o clímax da Akedah, né, que é aquele sacrifício que ocorreu, aquele possível sacrifício que ocorreu ali, com ele escapa da mão da lâmina da faca do seu pai ali, Abraham, né? E depois de Eliezer ir procurar uma esposa para ele, né? Ali na casa dos parentes dele próximo, né? Aí, fora isso, a gente vê como se Yitzhak fosse uma marionete, né? E simples agia nas mãos daqueles que o rodeavam. Então, que lições podemos tirar desse comportamento aparentemente fora do comum do segundo patriarca do nosso povo, né? Os nossos sábios, geralmente eles falam o seguinte: os patriarcas, eles são os progenitores biológicos da nação judaica. Então, cada um agia como um guardião dos portões, né? Que destrancavam os portais celestiais, permitindo estabelecer um relacionamento com Hashem, né? Em maneiras singularmente únicas. E pela sua incorporação dos mesmos atributos com os quais Hashem age conosco. Então, se a gente for dar uma olhada ao espelhar como cada patriarca espelha a vontade, né, a ação de Hashem, né, eles foram capazes de elevar sua constituição genética, legando aos descendentes as qualidades divinas que foram suas conquistas durante a vida. E Abraham personifica, né, a qualidade de receio, de bondade de Deus. Então, cada ação
cada pensamento, cada palavra que falou estava repleta ali de amor, preocupação pela humanidade. Já Isaac é a personificação do atributo divino de Gevorah, de força, né? Em Pirkei Avot, que é a ética dos pais, ou ética do Sinai, ele diz o seguinte: nossos, nossos sábios dizem que quem é forte, né? Fazia uma pergunta: quem é forte? É aquele que domina as suas paixões, seus desejos, suas vontades. E Isaac, ele anulou sua vontade totalmente para que fosse cumprida a vontade do seu Criador. Então, a força não é medida ali por aquilo que você faz, mas por aquilo que não faz. Seria o autocontrole, a disciplina, a organização, são as ferramentas de uma pessoa forte. Então, daquele que não pode ser levado por emoções fugazes, pelos caprichos do instinto. Então, a lógica disso todo, tá, é que esta qualidade deveria estar presente em todos os relacionamentos, Isaac. Então, certamente ninguém questionaria, vamos dizer assim, ninguém questionaria o que foi necessário, uma força imensurável para calmamente se oferecer no altar, mas o quanto o resto da sua vida, né? Onde mais vimos essa atitude a se destacar? Então, a criação é a manifestação da bondade de Hashem. Então, a gente tem que entender que ao criar o mundo, o universo e tudo, a gente tem um ato de bondade de Hashem em nossas vidas. Então, a gente tem que entender isso. Então, em si, tudo, ele não tem necessidade pessoal de nos trazer a vida. Hashem não tem essa necessidade. Deus é a essência da perfeição, vamos colocar assim. A própria antítese do conceito de necessidade, né? Então, suas intenções eram apenas que ele desejava nos conceber o maior de todos os prêmios, o dom da eternidade, que vem apenas de nós conectarmos a ele através dos seus preceitos, mandamentos, né? Que é uma conexão. Então, entretanto, há um ligeiro problema, por assim dizer, com o seu amor transbordante. O desejo de dar é tão forte que, se não fosse controlado, Deus derramaria a sua divina luz em quantidades que, mesmo o propósito da criação seria abolido, seria destruído. Ao invés de dar aos seres humanos uma oportunidade de atingir a perfeição, de batalhar e aprender a lutar por si mesmo, ele teria nos concedido a recompensa sem que precisássemos levantar um dedo. Então, embora pareça tentador viver uma vida de tranquilidade, sem desafios ou obstáculos para superar, bem sabemos que isto não seria verdadeiramente satisfatório. Ia chegar um momento que nós iríamos sucumbir à mesmice. Então, por isso foi necessário para que Hashem se restringir, né? Então, ou seja, refrear seu amor abundante, tá? Dando-lhes a chance de conseguir através do esforço. As pessoas, elas têm que entender, de uma maneira geral, que você tem que ir atrás
de buscar a sua perfeição. Você tem que buscar os mandamentos divinos. Infelizmente, no mundo globalizado que aí está, determinadas religiões começaram a fazer o que nós chamamos de estelionato da fé. O estelionato da fé, ele é tão maléfico, porque as pessoas hoje, algumas religiões, não são todas, mas as pessoas vão hoje buscar Hashem não porque querem Hashem, porque querem dinheiro. Houve um movimento de achar que prosperidade é salvação. E prosperidade não é salvação. A prosperidade, dependendo da situação, é uma consequência dos atos que nós fazemos ao suprimir nossa vontade diante do Criador. Se você vai para um determinado local, supostamente para se entregar a Hashem, mas você não está indo verdadeiramente se entregar a Hashem, então, como você suprime seu desejo? Aonde está a supressão dos seus desejos? Você está indo com um desejo, ficar rico. E o Talmud, através da ética dos pais, tá, diz quem é forte, aquele que se autocontrola, se autodomina, que refreia suas paixões, que refreia seus instintos, que deixa de fazer o que ele gostaria de fazer e começa a fazer a vontade de Hashem. É difícil? Possivelmente. É fácil? Sem dúvida que não. Por quê? O que diferencia nós dos anjos é a matéria. A matéria, ela impede que nós venhamos a evoluir. Quer dizer, quando eu falo matéria, eu estou falando da carne, dos instintos da carne, né? Estou falando de sexo, estou falando de querer comer do bom e do melhor, se vestir do que você quer vestir, ter uma casa luxuosa. É isso que eu estou falando. Ter dinheiro, ter um carro super potente. Isso são desejos animais. Não são desejos divinos. As pessoas, hoje em dia, elas colocam os seus desejos animais em vez da vontade do Criador para elas. E o que Hashem quer de nós? Que nós possamos vencer os nossos instintos para que possamos alcançar o mérito de termos a nossa Geulah, a nossa redenção. Se eu fosse fazer a minha vontade, eu ficaria na minha profissão secular, que ganharia muito mais dinheiro. E hoje, talvez não por causa do câncer, mas na época que eu não tinha câncer, eu ganhava bem. E como eu sou geneticista molecular, eu fazia inseminação artificial, etc. Então, isso
dá um dinheiro absurdo. Logo no início dava muito mais. E hoje dá, não dá como antigamente, mas dá. Mas o meu amor por Hashem foi tão grande que eu sinto prazer em ensinar a palavra dele, eu sinto prazer em vivenciar o dia a dia, são alegrias diferentes. É isso que Hashem quer de nós, que nós possamos nos alegrar nele e sabermos que ele nos sustenta quando nós deixamos nossas vontades de lado e passamos a fazer sua vontade em nossas vidas. Porque uma vez que eu entendo que eu tenho que fazer a vontade do Criador, ele, na sua infinita bondade e misericórdia, certamente vai olhar por mim, por você, por todos nós e vai suprir os nossos desejos. Desde que esses desejos não nos afaste dele. Então, até ao saber desejar, deseje sempre uma coisa que não vai lhe afastar do Criador. Porque você nunca receberá aquilo que venha fazer com que você desconecte com ele. Ele nunca vai se desconectar de você, mas você pode se desconectar dele através dos pecados, né, dos erros, das iniquidades, dos seus desejos carnais, de tudo. Então, querer ficar rico é desejo carnal, meu querido. Desejo carnal não é isso que Hashem quer para você. Ele quer que você tenha a sua Geulah, a sua redenção. Então, procure fazer a vontade dele, como o nosso patriarca Yitzhak sempre o fez. A todos vocês, um Shabbat Shalom, que Hashem nos abençoe ricamente.